Olá a todos, sejam bem-vindos à nossa disciplina de Programação 1. Me chamo José Giovanni e estarei com vocês ao longo desta disciplina, onde utilizaremos a linguagem Java para a resolução de problemas. Nesta aula de hoje, veremos uma introdução, certo? Do que motivou, ao surgimento da linguagem Java. Então, sou professor de informática do campus Coelho Neto. E quaisquer dúvidas que vocês tenham em relação à nossa disciplina, é só vocês enviarem um e-mail, tá bom? Para o seguinte endereço no qual vocês podem ver aqui abaixo, que é o meu e-mail institucional, e estarei respondendo vocês o mais rápido possível. Então vejam só, antes de vermos qualquer código da linguagem Java, é fundamental entendermos um pouco da sua história para que nós possamos enxergar os motivos que levou ao sucesso desta linguagem que é utilizada para o desenvolvimento de várias aplicações. Alguns problemas nos quais eram bastante comuns na década de 90 com as linguagens de programação existentes era quando o programador tinha que trabalhar com ponteiros, gerenciamento de memória, organização de arquivos, o número de biblioteca para resolver até problemas simples era mínimo, né? E tudo isso, na verdade, né, era, de certa forma, uma grande dor de cabeça para os desenvolvedores daquela época. E o pior de todos os problemas era que, se você desenvolvesse um programa para o sistema operacional Windows, se você precisasse migrar esse programa para o sistema operacional Linux e como consequência, né, o programador teria que reescrever parte do código para que ele pudesse funcionar lá no sistema operacional Linux. Isso era terrível. Mas, apesar da linguagem Java contornar todos esses problemas que eram comuns na década de 90, o que motivou o seu surgimento, na verdade, não foi nada disso, mas sim o fato, né, de desenvolver uma linguagem que pudesse ser utilizada em eletrodomésticos, tais como TVs, videocassetes, aspiradores, liquidificadores, micro-ondas, certo? Foi justamente isso que motivou o surgimento da linguagem Java, que basicamente era ter uma linguagem onde pudesse ser utilizados lá em aparelhos eletrônicos. Então vejam só, o Java nele foi oficialmente lançado no ano de 1995 pela Sun e foi mantido pelo comitê próprio, certo? No entanto, apesar dela ter sido lançada apenas no ano de 1995, ela já vinha sendo desenvolvida desde o início da década de 90, isto é, desde o ano de 1991. E o primeiro nome que a linguagem Java recebeu foi OAK, e esta equipe era liderada pelo pesquisador James Gosling, tá bem? E como dito anteriormente, né, o mercado inicial do projeto OAK basicamente destinava-se a dispositivos eletrônicos, tais como citados agora há pouco. Então, no Brasil, há diversos grupos de usuários, né, que se formaram para disseminar o conhecimento da linguagem Java para as pessoas que estavam dando os primeiros passos utilizando essa linguagem. E uma dessas comunidades é o grupo GUJ, na qual é uma comunidade online, onde vocês vão encontrar artigos, tutoriais e um fórum bastante rico, certo? Que pode estar ajudando a vocês a tirar dúvidas, né, sobre qualquer tipo de problema que vocês venham a ter sobre a linguagem Java. Além disso, existe aqui o grupo Kaelon e o grupo K9, no qual eles disponibilizam gratuitamente apostilas sobre a linguagem Java, e essas apostilas são bastante riquíssimas, né, que vai contribuir bastante aí para que possa agregar mais conhecimento de vocês sobre esta linguagem. Então, para que a gente possa entender melhor como que a linguagem Java funciona, é fundamental que nós vejamos aqui um conceito, né, sobre máquina virtual. No entanto,
antes de falar sobre máquina virtual, eu vou mostrar para vocês como que funciona, por exemplo, um programa escrito na linguagem C. Vamos lá. Vejam só, vamos imaginar aqui que nós escrevemos aqui um programa, tá bom, na linguagem C, certo? Então, quando esse código aqui na linguagem C for compilado, ele vai gerar um código executável para um determinado sistema operacional. Mas como assim, Giovanni, para um determinado sistema operacional? Isso quer dizer o seguinte, que este programa que foi gerado, ele vai ser executado somente em um determinado sistema, como o Windows, por exemplo, tá bem? E neste caso, e se eu quisesse que esse mesmo programa fosse executado no Linux, como consequência, né, para isso você teria que reescrever parte do seu código para que ele pudesse ser executado também pelo sistema operacional Linux. E claro, né, fazer isso é um trabalho enorme e até bem desnecessário. Ou seja, na prática, mais ou menos nós temos o seguinte: vamos imaginar aqui que temos aqui, tá bom, um programa que escrevemos em linguagem C. E quando compilamos esse nosso código em C, então ele vai gerar aqui um código executável. E se tentarmos pegar esse código executável aqui e executar ele, por exemplo, no Linux, no Windows e no Mac, da maneira como ele foi gerado aqui, o que vai acontecer é que o nosso código simplesmente não vai ser executável em todos os sistemas operacionais, mas sim apenas naquilo onde ele foi escrito. Ou seja, isso quer dizer, para que esse meu programa aqui pudesse ser executado em outros sistemas operacionais, eu teria que fazer o seguinte: eu teria que pegar esse meu código aqui, escrever parte dele, certo? Para o Linux, que ia gerar um código executável para o Linux, aí sim ele iria funcionar aqui para o Linux. E para que ele pudesse funcionar para o Windows e para o Mac, eu teria que reescrever parte dele, adaptando ele para o Windows e depois teria que adaptar ele para o Linux. Depois de fazer essas adaptações, eu iria compilar esses meus códigos, que iriam gerar códigos executáveis próprios para o sistema operacional Windows e Mac. Aí sim o meu programa funcionaria. Ou seja, utilizando a linguagem C, por exemplo, para que um determinado programa possa funcionar em sistemas operacionais diferentes, eu teria que reescrever parte dele, fazendo as adaptações necessárias. Depois eu ia ter que compilar esse código, que iria gerar um código executável exclusivo, tá bom, para o Linux. Para que ele pudesse funcionar no Windows, eu teria que reescrever parte dele, fazendo as adaptações necessárias. Depois teria que compilar ele. Essa compilação iria gerar um código executável, na qual iria funcionar no Windows. E para o Mac, eu ia ter que reescrever parte dele, fazendo as adaptações necessárias. Depois iria ter que compilá-lo. Depois, como fruto dessa compilação, iria gerar um código executável, na qual eu iria executar no Mac. Ou seja, o mesmo programa para executar em sistemas operacionais diferentes, eu teria que reescrever ele, fazendo as adaptações necessárias. E isso, é claro, né, leva tempo, leva um esforço, que gera gastos, o que pode acabar gerando atrasos na entrega do produto. Enfim, isso é algo não desejável aí no mundo corporativista. Tá bom? Então veja só, e o Java, né? O que o Java faz de diferente da linguagem C, por exemplo, tá bom? O Java idealizado, na verdade, é uma solução que facilitava, né, o desenvolvimento de aplicativos móveis, tal como foi explicado no início da nossa aula. Além disso, a linguagem Java é uma linguagem de programação simplificada, segura, orientada a objetos, e o mais importante de tudo, é um ambiente de execução portátil. Se é um ambiente de execução portátil, isso significa dizer que, se eu escrever aqui um determinado programa, esse programa é executado em qualquer sistema operacional, sem que haja a necessidade de reescrevermos parte dele. Essa portabilidade é possível
Porque a linguagem Java adotou a ideia de máquina virtual. Isto é, a máquina virtual executa o código nela mesma e não diretamente pelo sistema operacional, como acontece com a linguagem C. Então, uma máquina virtual, né, que também é conhecida como MVC, ela nada mais é do que um computador de mentira, onde esse computador de mentira ele tem o próprio gerenciador de memória, tríade, pilha de execução e assim por diante. E basicamente o mais interessante aqui é que a nossa aplicação ela é executada, né, sem nenhum envolvimento com o sistema operacional. Tá ok? E é basicamente isso que faz com que programas escritos na linguagem Java sejam portáteis, porque eles são executados, né, sem depender de nenhuma biblioteca do sistema operacional ou de uma DLL, por exemplo. Então, e um detalhe bem interessante aqui é que a máquina virtual ela simplesmente não entende o código em Java. Ela entende um código de máquina específico, onde esse código de máquina é gerado pelo compilador da linguagem Java, como o JavaC, por exemplo. Então, o JavaC ele gera um código de máquina, onde esse código de máquina é conhecido como bytecode. E é justamente esse bytecode que a máquina virtual executa, tá ok? Então, lembrando que o código escrito em Java, a máquina virtual ela não entende, ela não tem ideia do que é aquilo. Mas o compilador do Java, o JavaC, ele transforma esse código em Java para um bytecode. Aí sim, a máquina virtual vai conseguir entender esse bytecode. Então, quando falamos de JVM ou de máquina virtual, né, JVM é a sigla utilizada para representar a máquina virtual em inglês, nós estamos falando de uma especificação, onde essa especificação ela diz como o bytecode deve ser interpretado pela JVM, tá bem? E se nós formos escrever um código em Java, o que nós temos é o seguinte, ó. Por exemplo, eu vou ter aqui o meu código escrito na linguagem Java, onde esse meu código escrito na linguagem Java, ele vai ser aqui, ó, compilado, certo? Pelo compilador JavaC, que é o compilador do Java. Então, em seguida, esse compilador ele vai gerar aqui um bytecode, e é justamente esse bytecode aqui que a máquina virtual vai executado. E com isso, é claro, esse nosso código, né, que é executado pela máquina virtual e não pelo sistema operacional, ele pode ser executado em qualquer sistema operacional, independente da sua plataforma ou sistema operacional. Então, o fato, né, de escrevermos o código Java uma única vez e podermos executar ele em qualquer máquina, né, independente de sua plataforma ou sistema operacional, deu a ele o nome de Word, uma sigla chamada Word, que quer dizer escreva uma vez e execute em qualquer local. Mas o que é exatamente o Java, né? O Java ele é mais do que uma linguagem de programação, é uma plataforma completa para desenvolvimento, onde essa plataforma ela é basicamente composta por três pilares: a máquina virtual Java, um grande conjunto de APIs e a linguagem Java e C. E um detalhe importante é que o conceito de máquina virtual ele não é uma exclusividade do Java, tá ok? Então, se vocês forem pesquisarem sobre máquina virtual, vocês vão ouvir falar sobre JVM, JRE, JDK, né? Mas, afinal de contas, o que é que eu devo baixar para que eu possa estar começando a escrever os meus primeiros programas em Java? Vejam só. Se vocês tentarem baixar a máquina virtual sozinha, tá bom? Não existe esse download. Ele, na verdade, sempre vem acompanhado, tá ok? Seja do JRE, seja do JDK. Ah, mas eu tenho que baixar o JRE ou o JDK, já que a máquina virtual vem com os dois, tá bom? O JRE, na verdade, é um ambiente de execução, que é formado pela JVM e as suas bibliotecas, onde ela normalmente é destinada para usuários finais, ou seja, imagine que você desenvolveu um programa em Java, né, vai
instalar esse programa Java lá no computador do seu cliente. Aí lá no caso, vocês vão instalar JRE, tá certo? Já que é para o usuário final. Mas o que nós vamos baixar, né, como somos desenvolvedores, como somos programadores, o que nós iremos baixar vai ser o JDK, que ele basicamente é formado pela JRE somada às suas ferramentas como compilador. Ou seja, no caso de vocês, que vocês vão ter que instalar no computador é o JDK, tá ok? Vocês botem lá JDK Download, então vocês vão acessar lá o site da Oracle, aí vocês vão escolher para qual tipo de sistema operacional que vocês vão instalar o JDK. Se é para o Windows, Linux. Então, é só fazer um download e fazer a instalação normal como qualquer outro programa. Ou seja, só mandando avançar, avançar, avançar e avançar. Não tem segredo para instalar o JDK, tá ok? Então, lembre-se, o JDK, tá ok? Nós devemos baixar, onde ele é exclusivo para desenvolvedores. O JRE ele é para usuários finais, né? Como para os futuros clientes de vocês. Tá ok? Então, afinal de contas, né? Onde o Java está presente? Onde eu posso encontrar Java? Em quais dispositivos que ele está presente, tá bom? Então, o Java ele está presente aí na web, a maioria dos sites de Internet Banking, como Banco do Brasil, Banco do Bradesco, Itaú, todos eles são desenvolvidos em Java. Também está presente em dispositivos móveis. Se você usa aí o sistema operacional Android, tem Java ali presente, tá bem? Não só no sistema, como nos aplicativos que vocês usam, como WhatsApp. Também está presente para aplicações desktop, ou seja, que podem ser utilizadas diretamente no computador. Também está presente aí na TV digital. Está presente aí também kits de multimídia, ou seja, como vocês podem ver, o Java nele está presente aí numa vasta variedade de ambientes nos quais nós utilizamos no nosso dia a dia. Por essa razão é fundamental que aprendamos a desenvolver nesta linguagem, certo? Para que estejamos aí preparados plenamente para o mercado de trabalho, tá certo? Então, a nossa aula é isso. Espero que vocês tenham entendido o que motivou a linguagem Java e também o que diferencia ela de outras linguagens de programações, como a linguagem C, tá ok? Então, até a próxima aula, tudo bem?